que vocês estão, hein? Senhores, vamos lá então. Hoje nós vamos resolver algumas questões da segunda lei da termodinâmica e também envolvendo máquinas térmicas. Vamos lá então. Primeira questão aqui da nossa lista. O esquema a seguir representa o ciclo de operação de determinada máquina térmica cujo combustível é um gás. Então aquele esquema, né, que vimos na nossa aula. As máquinas térmicas funcionam entre uma fonte quente e uma fonte fria. Cada ciclo ela vai retirar calor da fonte quente, vai liberar trabalho, né, um trabalho útil, um trabalho mecânico, e vai rejeitar uma parte desse calor aqui. Nós vimos na segunda lei que sempre uma máquina térmica ela vai perder calor para a fonte fria, né? Não tem como você bloquear essa dissipação de energia de calor, né? Então toda máquina térmica ela vai operar entre a fonte quente e a fonte fria. Beleza, então. Quando em funcionamento, a cada ciclo o gás absorve calor Q1 de uma fonte quente, realiza trabalho mecânico W e libera calor Q2 para uma fonte fria. Sendo a eficiência da máquina medida pelo quociente entre W e Q1, uma dessas máquinas que a cada ciclo realiza um trabalho de 3 vezes 10 a 4 joules com eficiência de 60%, foi adquirida por uma certa indústria. Em relação a essa máquina conclui-se que os valores de Q1 e de Q2 e da variação da energia interna do gás são, respectivamente, bom, sabemos pela definição de rendimento, né, que é o trabalho dividido por Q1, né, ou seja, o trabalho ali útil que a máquina conseguiu realizar dividido pela quantidade de calor que ela recebeu para realizar esse trabalho, certo? Por exemplo, vamos supor, na explosão aí do certo gás, liberou 100 joules, mas a máquina só conseguiu utilizar 50 joules, né, para fazer o seu trabalho útil. Então ela teve uma eficiência de 50%, 0,5, certo? Muito simples, né? Então olha só, essa máquina aí ela teve um rendimento de 60%, que é 0,6, né? O trabalho que ela realiza em cada ciclo, o texto fala aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 4 dividido pela quantidade de calor que ela recebeu, que é a primeira coisa que a gente quer descobrir, certo? Então fica que Q1 é igual a 3 vezes 10 elevado a 4 dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 1, beleza? Que é o 0,6, né? Bom, então a gente tem aqui uma quantidade de calor de 3 por 6 dá 0,5, né, vezes 10 elevado a 10 a 4 dividido por 10 a menos 1 vai dar 10 elevado a 5, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 4 joules. Então essa foi a quantidade de calor que ela recebeu aí da fonte quente, beleza? Então a gente fica aqui, ó, entre AD e AE. Muito bem. Agora sabemos que essa quantidade de calor que a máquina recebe por conservação de energia, essa quantidade de calor tem que ser igual à quantidade de calor dissipada, né, perdida em cada ciclo, mais o trabalho realizado, certo? Então a gente tem o Q1 a gente sabe que é 5 vezes 10 elevado a 4, isso tem que ser igual ao Q2, mais o trabalho que ela realizou aí, que foi de 3 vezes 10 elevado a 4. Então, passa para o outro lado subtraindo, e 5 menos 3 vai dar 2, então a gente tem que Q2 é igual a 2 vezes 10 elevado a 4 joules. Então, portanto, essa foi a quantidade de calor aí que a máquina desperdiçou, né, para a fonte fria. Então a gente continua aqui, ó, entre AD e AE. E a variação da energia interna dessa máquina. E pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que Q tem que ser igual a W mais delta U, delta Q, né? Em cada ciclo, a variação de calor vai ser o 5 vezes 10 elevado a 4 menos o 2 vezes 10 a 4, certo? Que é a diferença ali de calor, né? A variação de calor para cada ciclo. Então, a gente tem aí 3 vezes 10 a 4, que é o delta Q, né? Isso tem que ser igual o trabalho, que também é 3 vezes 10 a 4, mais o delta U. Logo, o nosso delta U tem que ser igual a 0, resposta então correta, letra
D. Beleza? Vamos então para a próxima questão, senhores. Vamos lá. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, desse princípio nos leva a concluir que... Então, senhores, a gente sabe, né? A segunda lei, como o texto fala aí, é impossível nessa máquina térmica e ela ter um rendimento de 100%. Acima de 100%, ela já estaria gerando energia, né? Que é impossível. A energia não pode ser produzida nem destruída. Ela sempre se conserva, né? E também não dá para você ter um rendimento de 100%, porque, primeiro, não tem como você bloquear totalmente a transferência de calor, né? Sempre tem propagação do calor, você pode até reduzir isso, mas acabar não dá. E outra questão é que, como essa máquina ela opera em ciclos, ela tem que retornar ao estado inicial. E aí ela tem que retirar energia para retornar ao estado inicial da própria energia que o gás deu, né? Por exemplo, se a gente pensar no motor de combustão interna, lembra o pistão, ele na primeira fase, né, ele desce ali, vai admitir, né, a mistura, na segunda ele comprime, na terceira explode, no quarto ele vai escapar, certo? Então a gente tem duas etapas em que o pistão sobe, que de onde ele tira essa energia para subir? Aí ele não vai subir sozinho, até que para descer potencial vira cinética, né? Apesar de ser uma coisa lenta para isso acontecer, mas para subir ele tem que retirar energia da explosão de outro cilindro, né? Ou então da própria cinética se for um veículo, né? Da própria cinética do carro ali, para a cinética dele virar potencial para ele conseguir subir, certo? Então não tem como ele operar em ciclos aí que tem rendimento de 100%. Mais para frente nós vamos ver se 100% não dá, quanto que dá então, né? Nós vamos ver o ciclo de Carnot mais para frente aí. Então olha só, por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir uma máquina térmica com rendimento de 100%. Não pode, né? Já falamos, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Não, ela precisa também da fonte fria para ela perder esse calor. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas, não tem nada a ver, né? Letra D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Sim, isso aí, resposta da letra D. Vamos ver aqui. Somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível a uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Não tem nada a ver, né? Sempre vai ter essa dissipação de energia, então resposta correta, letra D. Muito bem, vamos lá então para a próxima questão aqui. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma, que é a dissipação de calor, né? De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de Vamos ver aqui, letra A. Liberação de calor dentro do motor seria impossível. Não, o motor funciona com o combustível liberando calor dentro do motor, né? Letra B. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Claro que é controlável, a gente utiliza os motores, né, nos nossos veículos aí. Conversão integral de calor em trabalho seria impossível. Sim, isso daí é verdade, né? A resposta aí, letra C, a gente não consegue transformar todo o calor em trabalho, sempre vai dissipar energia, né? Letra D, transformação de energia térmica em cinética seria impossível. Não, é possível sim, né? Utilização de energia potencial do combustível seria incontrolável. Não, ela é controlável sim, né, galera? Muito bem, questãozinha simples, né? A questão do Enem é super tranquila sobre motores. Beleza? Vamos para a próxima então. Bom, a figura seguinte representa o ciclo de Otto para motores a combustão interna. Nesse tipo de motor, a vela de ignição gera uma faísca que causa a combustão de uma mistura gasosa. Considere que a faísca seja suficientemente rápida, de modo que o movimento do pistão possa ser desprezado. A faísca e a liberação dos gases pelo escapamento ocorrem respectivamente nos pontos. Vamos lembrar aqui
motor Otto, o ciclo Otto, motor 4 tempos, beleza? Agora sim, tá aqui o meu cilindro com o nosso pistão. Vamos lembrar aqui o que acontece com esse motor. Primeiro, o pistão está aqui nesse ponto, chamado ponto morto superior, né? E aí o que acontece? Ele vai descer, logo a válvula aqui de admissão ela vai abrir, né? E aí o pistão ele vai descer, vai admitir essa mistura de ar com combustível. Nesse processo a gente está a pressão constante, é uma transformação isobárica, né? Porque ali a gente está na pressão atmosférica, um ATM, né? O cilindro está conectado à atmosfera. Beleza. Aí o pistão chega aqui embaixo, ponto morto inferior. O que acontece? Essa válvula aqui ela vai fechar e o pistão ele vai subir. Então a gente tem aqui uma compressão do gás, uma compressão adiabática, muito rápido, não dá tempo de trocar calor, certo? E aí a temperatura aumenta, a pressão aumenta também. O pistão então ele chega aqui em cima, está alta pressão e temperatura. Nesse ponto aqui a gente tem a centelha, a vela que ela vai dar a descarga elétrica, vai dessa faíscazinha e vai explodir, né? Nessa etapa o pistão ele está lá em cima, o volume é constante, que o pistão estava subindo, ele tem que parar para descer. É muito rápido, né, que isso acontece, um intervalo de tempo muito pequeno que está essa explosão, essa faísca aí. E aí o pistão ele vai tomar uma porrada aqui, vai ser forçado a descer. Então ele desce, a gente tem uma expansão adiabática, tem que dar tempo de trocar calor. E aí ele chega aqui no ponto morto inferior. Logo que ele chega ali, o que acontece? A válvula aqui de escape ela vai abrir. E aí ali estava alta pressão e temperatura, né, quando o pistão chegou lá embaixo, por causa da explosão. Quando essa válvula de escape abre, vai liberar esse gás que estava ali, retornando a pressão de um ATM, né, pressão atmosférica. E aí a última fase, o pistão ele vai subir, vai empurrar essa mistura, o resultado da combustão para fora aí do cilindro, né, e aí ele chega lá em cima e vai repetir o ciclo. Aí essa válvula fecha, a outra abre, ele vai admitir e retorna o ciclo, né? O diagrama P por V que representa esse ciclo desse motor, claro que é um diagrama ideal, o real é um pouquinho diferente, né? Então vamos nos orientar aqui pelo diagrama. Olha só, o ciclo começa aqui, ó, no ponto O, onde nós temos essa expansão isobárica, pressão constante, pressão de um ATM aqui, né? E aí o volume do cilindro vai aumentar. Quando ele chega aqui no ponto A, que está aqui no ponto morto inferior, né? Essa válvula de admissão ela vai fechar aqui, fechou. E aí o pistão ele vai subir comprimindo essa mistura. Então a gente tem uma compressão adiabática, está aqui a curva, a pressão ela vai aumentar até esse ponto aqui. E aí, desse ponto, o que vai acontecer? A gente vai ter a explosão. Então, aqui no ponto D, ocorre a centelha. Logo, isso a volume constante, olha só, né? Porque o pistão ali, ele estava subindo, ele para descer, né? Quando tem a explosão. E aí, a pressão ela vai aumentar bastante, nesse mesmo volume, né? A temperatura também. E aí, no ponto C aqui do nosso diagrama, o pistão ele vai sofrer essa expansão adiabática. Logo aqui o volume aumenta, a pressão cai, né, na expansão adiabática. Está aqui a curva de C para B. Quando ele chega em B, o que vai acontecer? Está aqui no ponto morto inferior. A válvula de escape ela vai abrir e vai reduzir a pressão e temperatura a volume constante, porque o pistão ele estava descendo, ele tem que parar para subir. Então o volume ali do cilindro vai permanecer constante durante um intervalo de tempo muito pequeno, claro. E aí a pressão cai, então no ponto B aqui, essa válvula, né, ela abriu, a pressão vai cair, temperatura também. E aí o pistão, ele tem que retornar ao estado inicial, ele vai de A para O aqui, né, e a gente tem aqui uma redução de volume, o pistão ele vai subir, reduzindo o volume do cilindro, enquanto a válvula de escape ela vai estar aberta, certo? Então ele retorna aqui no diagrama de A para O e o ciclo se repete, beleza? Então, o que ele quer saber aqui? Vai desaparecer a minha pergunta. Tá aqui, vem cá, pergunta aqui, deixa eu retirar essa imagem daqui, vem pra cá, vem pra cá.
Olha lá, a faísca e a liberação dos gases pelo escapamento ocorrem respectivamente nos pontos. Então, como vimos aqui, a faísca ela vai acontecer lá no ponto D, né, que acontece a explosão, que a pressão aumenta até o ponto C, né? Então é D, e a válvula de escape ela vai abrir no ponto B, onde a pressão cai a volume constante, né? Então é D e B, resposta letra D aqui, ó. Beleza? Muito bem, senhores. Então foi isso aí. Beijão para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera.